Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Hoje, terça-feira, dia de São Gregório Magno, pedimos a intercessão deste grande santo e também a proteção e a colaboração dos anjos em nossa vida. A colaboração se dá entre ambos, anjos e homens, entre ele e nós, e isso por graça de Deus, pois o anjo já vê Deus face a face, ele não está em perigo de perder a Deus. Quem é favorecido nessa ajuda, nessa colaboração mútua, sempre é o homem. Somos nós, que ainda corremos o risco de se perder. Mas para nos ajudar, os santos anjos precisam encontrar espaço no coração dos homens para que seu auxílio seja verdadeiramente eficaz. Daí a importância de termos esta amizade com o nosso anjo da guarda. Não podemos nomeá-lo, mas sabemos que ele nos guia, que está ao nosso lado e que nos ajuda, sobretudo se estivermos na graça de Deus. O que significa isso? Se eu estiver sendo fiel a nosso Senhor, na confissão, na Eucaristia, na busca de Deus, e assim a gente vai crescendo nas virtudes, como aconteceu com tantos homens e mulheres e ainda pode acontecer ainda hoje em nossa vida. Como aconteceu também na vida do jovem Bento, nosso pai Bento, que por volta dos 19 e 20 anos decidiu seguir uma vida mais radical na intimidade com o Senhor, nas montanhas, na oração, e depois, posteriormente, catequizando o povo da Europa nas suas diversas expressões. E quem nos relata não é nada menos do que São Gregório Magno, que hoje nós celebramos. Inclusive, um de seus livros, o Segundo Diálogo, fala a respeito de São Bento, numa profundidade mística que ajuda a gente a crescer na fé. Foi o grande reformador também da música litúrgica, a música gregoriana, que eleva a nossa alma a Deus, quando de fato faz parte de nossas liturgias. Em algumas igrejas, graças a Deus, ainda se mantém a tradição do canto-chão ou canto gregoriano. Inclusive em nosso mosteiro, em Fortaleza, temos a missa com cantos gregorianos todos os domingos às 10 horas da manhã, lá no bairro São Bento, próximo ali às Tapioqueiras, em Messejana, em Fortaleza. Se você tiver a oportunidade, visite o nosso mosteiro, participe lá da Santa Missa e tenha a oportunidade também de conhecer a estrutura, a vida monástica, experimentando um pouquinho ali da espiritualidade beneditina. Aliás, você também poderá experimentar das delícias lá do mosteiro, pois sempre após a missa tem uma lanchonete, tem a lojinha, o encontro fraterno com os irmãos e o mais essencial, que é o encontro com Deus na Santa Missa. Que São Gregório Magno rogue por nós, pecadores, hoje e sempre, afastando de nós os malefícios, expulsando, exorcizando de nosso corpo tudo que é contrário à vontade de Deus, para que possamos abraçar os bens que não passam e evitar o que de temporal tenta obscurecer a nossa vida, o nosso coração, a fim de que possamos fazer a vontade de Deus. Pois é na força desta palavra do Senhor que encontramos o remédio de imortalidade para continuar nosso caminho de vida cristã. É o que nos relata São Lucas
no capítulo 4, do versículo 31 a 37, relatando a autoridade de Jesus, que continua neste mundo. Pois é Ele que desmascara o mal. Quem como Deus? Jesus tem poder. Cura, liberta e salva. Além disso, exorciza. Por isso, não podemos abrir o coração para o que é do mal, do maligno. Mas é preciso que Cristo reine em nossos corações, na medida em que a gente vai colaborando. A prática de Jesus foi libertar o ser humano de toda espécie de mal que o acorrentava. E é dentro dessa prática libertadora que vem a segunda parte, a cura de um possesso, uma pessoa dominada pelo maligno. Ainda hoje, isto pode acontecer, se a pessoa permitir ou mesmo se invocar forças ocultas, atraindo a si, para si a força do mal. No entanto, se nós estamos em intimidade com o Senhor, na oração, na confissão sacramental, na Eucaristia, tudo isto vai nos ajudando a combater o inimigo e nos dando força para resistir às provações e tentações que porventura possam querer nos atingir. Nesse sentido, amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes e internautas, é no poder do Espírito, na fé em Jesus e na coerência da nossa vida que teremos autoridade na pregação e na ação. Ou seja, nós estaremos na bênção, na graça de Deus e ao mesmo tempo silenciando o mal. De tal maneira que, se não estivermos vivendo esta vida sacramental, corremos de fato um sério risco de sermos atingidos, de sermos contaminados por malefício, porque sozinho nós não conseguiremos viver bem na graça, no amor de Deus. O próprio Jesus nos ensina: sem mim nada podeis fazer. Existem as doenças físicas, mas existe também as doenças espirituais provocadas muitas vezes pelo maligno, pelo mal. Por isso que em todas as dioceses deve ter inclusive um padre que seja exorcista e o bispo é quem delega. Não tendo um padre exorcista, é o bispo que deve atuar nestes casos. E quando ele não pode, ele indica ou delega algum padre, quando de fato a vida da pessoa estiver dominada pelo demônio. São casos raros, mas acontece. Mas quem faz o discernimento é o padre exorcista, é alguém instruído, porque muitas vezes nós queremos dar um diagnóstico sem mesmo entender a situação. Há casos e casos. Existem pessoas que têm problemas espirituais, existem outros que têm problemas psicológicos que são muito parecidos. Por isso, quem vai avaliar e dizer de fato o que é, não é qualquer pessoa, mas alguém de fato que entenda, que avalie o assunto. Eu não posso, por exemplo, querer ensinar ou dizer a um médico o que é que deve fazer. Ele é o perito, ele é o conhecedor de tal problema. Algumas pessoas, por exemplo, que têm episódios de surto psicótico, agem muitas vezes como se estivesse um demônio dentro dela. E de cara, muitos logo afirmam ser um demônio. E isso acontecia também no Antigo Testamento. Quando havia uma perturbação mental, psíquica. Hoje é diferente. Nós temos como base também várias ferramentas e instrumentos da própria ciência para nos ajudar a discernir, a diagnosticar e avaliar o caso, como alguns profissionais fazem com o uso da psicologia, da psiquiatria,
da psicanálise, da parapsicologia e tantas outras metodologias que hoje ajudam pessoas com problemas mentais, esquizofrênicos, neuróticos, psicóticos e assim por diante. E quando é espiritual, muitas vezes a família não leva a pessoa para a igreja, para o sacerdote que age na pessoa de Cristo. É Jesus que expulsa, que cura, que liberta o mal. Não é o Padre, mas é Jesus nele. E quando levamos até Jesus, quando é um problema espiritual, a vontade de Deus é curar, libertar e exorcizar a pessoa para o seu bem, calar o mal, a fim de que Cristo possa reinar. Daí a importância de não abrir o coração para outras forças que não seja de Deus, porque existem forças ocultas. Um exemplo disso que eu poderia dizer é de uma família que leva a sua criança até umas águas, invocando forças estranhas para batizar aquela criatura, tendo em vista depois levar até a igreja para ser batizada mediante um sacerdote. Isto é inadmissível. Uma família que age assim está permitindo que de fato o demônio possa atuar na vida daquela criatura. E é isto que acontece muitas vezes, e a gente pode contrair muitos males, sofrer as consequências de nossas atitudes por conta de certas práticas indevidas. E os relatos de alguns padres exorcistas não nos deixam mentir. Busquemos o Senhor, a confissão, a Eucaristia, Nossa Senhora, a Palavra de Deus e a prática das boas obras para que sejamos santos no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, uma boa e santa terça-feira para você e família e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!